Bem-vindo ao nosso novo episódio, espero que esteja tudo bem contigo. Neste episódio nós vamos falar de 5 grandes personalidades do ocultismo e esoterismo. Não só grandes por terem produzido grande quantidade de conhecimento, não só grandes por terem produzido livros sobre magia ou tenham deixado um legado importante, mas sobretudo pela forma como elas agiram, pela forma como elas se comportaram e a sua importância diferente. São personalidades que eu considero importantes, sobretudo porque ao examinarmos a história, ao examinarmos o legado delas e como eles influenciaram a vida de outras pessoas, eu acredito que sejam realmente personagens importantes. E são personagens históricas e personalidades que eu particularmente as admiro. Outra pessoa pode não as admirar. Estas aqui eu tenho essa consideração especial e por isso é que vos vou falar delas aqui. E vou falar também um pouco sobre aquilo que faz eu as admirar em particular. Para quem não me conhece e é a primeira vez que está aqui a chegar ao canal, então o meu nome é Siegfried, tenho um doutoramento honoris causa em mentalismo, um em ciências ocultas, um em teologia e um PhD em ciência metafísica. Vamos então ao episódio. Antes de passarmos já para o episódio de hoje, tenho o Guia Essencial de Magia Financeira, que é um e-book grátis que está na descrição o link, pode se inscrever. O ritual coletivo de Lord Ganesh que vamos fazer no dia 23, que é um ritual em que eu vou fazer grande parte do ritual, e quem quiser participar no ritual precisa apenas de fazer um pequeno ritual. Já enviei a informação para o e-mail. Todas as novas inscrições que fizerem também vão receber essa informação como fazer o ritual até ao dia 23. Vamos então ao episódio de hoje. A primeira personalidade importante é Apollínio de Tyana. Apollínio de Tyana, ele viveu no século I e a sua história, a sua vida está cheia de histórias fantásticas sobre ele. E essas histórias fantásticas levam muitos praticantes de magia, principalmente no meio do século passado, a não o considerar a ele como uma personagem verídica. Ou seja, que era mais um romance místico a sua própria vida do que alguém que realmente existiu. Ele é atribuído, entre outras coisas, o ritual da Eucaristia que tenha sido desenvolvido por ele. A questão aqui é que Apollínio de Tyana, antes de mais, ele era vegetariano. Isso é um fato interessante sobre a sua vida, porque ele viveu no século I. E vemos aqui uma coisa que era a compreensão que ele tinha do universo. Como eu referi, a sua vida está cheia de histórias, está cheia de lendas, e que essas lendas têm uma coisa muito importante, que é o seguinte: quando nós vimos essas lendas, quando nós lemos sobre elas, nós compreendemos o nível que a pessoa de magia ela praticava. Isto pode parecer algo ilusório, mas a verdade é que nós só conseguimos imaginar algo a partir do momento em que nós já vivemos. A partir do momento em que nós fazemos parte dessa realidade. Se nós não fizermos parte dessa realidade, nós não conseguimos viver. Porque são coisas que não fazem parte do nosso dia a dia. Se uma pessoa que nunca viu o sol, ela não consegue descrever o sol, nem sequer consegue descrever a sua existência. Assim como uma pessoa que nunca viu o mar tem dificuldade em descrevê-lo, o que é que é. E nós vemos isso quando o discípulo da Apollínio de Tyana descreve a sua existência, descreve as suas façanhas. Nós vemos que, pelo menos, ele testemunhou algo similar, porque senão ele não conseguiria imaginar aquilo. Por isso é que é uma das personalidades que eu mais admiro e, sobretudo, também pelo facto de ele ser vegetariano. Isso foi uma das coisas que me chamou a atenção quando eu conheci a sua vida. A sua obra é muito complicada, e digo mesmo muito complicada, é completamente hermética. Há uns 4, 5 anos atrás, mais ou menos, nós e um grupo de amigos fizemos um mastermind sobre ele, e a verdade é que nós perdemos muito tempo a ler a obra e tornou-se para nós muito pouco proveitosa. Conseguimos tirar muito pouco conhecimento prático. Teórico era fácil tirar, agora prático, converter aquilo em material prático para ser utilizado na magia foi muito difícil, tiramos mesmo muito pouco. Ainda assim, como eu disse, é uma das personagens que eu realmente admiro e que recomendo que conheçam um pouco, pelo menos, dele, porque vai fazer com que a nossa compreensão da magia, daquilo que provavelmente ele conseguia fazer, se expanda. Segunda personalidade, quem me conhece sabe que é uma das personagens históricas que
eu recomendo sempre que comece aqui a praticar magia, porque o Iniciação ao Hermetismo é um livro bom. É um livro bom para quem está a começar, sobretudo para ter umas bases de desenvolvimento espiritual. Agora, como em todos os grandes praticantes de magia do passado, é preciso não acreditar em tudo o que ele diz e é preciso termos discernimento para examinar a sua obra. Existem algumas informações que sabemos hoje em dia que aquilo não era correto, que aquilo não está correto e que naquele tempo provavelmente ele acreditava nisso, mas hoje em dia nós sabemos que isso não é correto porque a informação está disponível. Hoje em dia na internet nós conseguimos descobrir quase qualquer coisa que nós queremos, desde que tenhamos tempo e dedicação. E realmente vemos isso na obra dele, que há algumas pequenas nuances que não estão mais corretas. E assim, é um trabalho fantástico, um dos melhores trabalhos já produzidos. Um trabalho que eu recomendo para quem quer começar a praticar magia, mas não quer resultados rápidos. É um trabalho para quem está disposto a gastar 40 anos nele, ou simplesmente ler um pouco, colocá-los em prática, mas não vai conseguir produzir resultados satisfatórios. É um trabalho para desenvolver as forças internas do ser humano para se estabelecer com o universo. E, portanto, não é um trabalho ideal para a maioria das pessoas que vivem hoje em dia, porque simplesmente nós queremos uma coisa chamada resultados. Quando nós fazemos o ritual, nós esperamos ter resultados o mais rapidamente possível. E este trabalho é bom para quem quer aprender ao longo prazo. E eu devo dizer isso, que li a obra dele, porque eu tinha 16 anos e simplesmente não havia mais nada de qualidade naquele tempo. Hoje em dia existe muito material de qualidade, facilmente acessível. Então, basicamente, escolhe aquilo que mais te agrada e coloca em prática. A vida dele, eu não recomendo que seja estudada. É uma das coisas que eu não recomendo porque é melhor nós ficarmos apenas pelos livros. A terceira personalidade, Fernando Pessoa. Fernando Pessoa teve a vida entre o século XIX e XX e o seu livro Mensagem é uma mistura de poesia com um trabalho missiónico. Fernando Pessoa foi amigo de pessoas como Aleister Crowley e nós vemos pela forma como ele fala, pela forma como ele descreve as coisas, vemos que o seu nível de prática mágica foi uma pessoa que viveu muito a magia, mas de uma forma muito pessoal. Vemos do tipo de habilidades que ele conseguiria fazer, o tipo de coisa que conseguiria fazer, principalmente no caso quando temos a conversa com Crowley. Ele é considerado a lua da literatura portuguesa, se considerarmos Camões como o sol. E realmente o trabalho, a mensagem sobre o encoberto, sobre o nascimento do futuro, sobre o reino do espírito, é algo que realmente eu recomendo que leiam, porque é agradável e consegue-se compreender um pouco de prática mágica que ele praticava. Quarta personagem, Francis Barrett. Este senhor, a vida dele foi compreendida entre o século XVIII e o século XIX. E ele via a magia como uma ciência. E este aqui é um caso em que o livro dele, Magnus, é um livro interessante. É um livro que nos permite abranger vários sistemas mágicos. É um livro que não é para ser tomado a 100% como certo. É um livro para nós compreendermos que existe muita informação em liberdade, mas também existe probabilidade daquilo não estar correto. Existe probabilidade daquilo não mais correto a divina ciência. E porquê que isso é? Porque ele era cristão e vivia num século em que era cristão. E isto faz com que as práticas mágicas muitas vezes se restringam pelas crenças nossas. Nós somos um pacote de crenças ambulantes. Aquilo que nós acreditamos influencia muito a nossa prática mágica. As crenças que nós temos faz com que nós não conseguimos trabalhar com algumas entidades. Por exemplo, muitas poucas pessoas conseguem trabalhar com invocações utilizando Jesus Cristo como nome. Tipo, torna-se complicado, principalmente para a maioria dos praticantes de magia. Eu próprio não é algo que eu gosto. Não é algo que me faça sentir bem com esse tipo de resultado. Então, depende muito daquilo que nós estamos a trabalhar. Este senhor que me disse, o Magnus, é uma obra que eu recomendo que leiam. E uma frase importante dele, que não é bem esta que está aqui, eu eliminei um bocadinho, mas ser amável com todos, mas não íntimo, pois muitos são lobos em pele do cordeiro. Isto refere-se também, a certa forma, àquilo que guardar silêncio na prática mágica.
quando nós estamos a contar a nossa vida a outra pessoa, quando nós estamos a falar da nossa vida, nós não sabemos o que é que a outra pessoa vai fazer, o que é que a outra pessoa pensa. E a verdade é que a inveja, e não só a inveja, mas o caso da inveja, por exemplo, é uma das coisas que afeta muito a vida uns dos outros. A nossa vida é extremamente afetada pela inveja que os outros têm. E nós contarmos a felicidade nossa a alguém, principalmente quando for um projeto ou alguma coisa desse género, acontece que as pessoas invejam-nos. Se tu disseres a alguém que tens um negócio que vai fazer de ti milionário em um ano, que seja, alguém vai tentar te impedir esse negócio. E vai tentar impedir porque ela acredita que é mais merecedora do que aquilo, do que tu. E isso muitas vezes não é verdade. Muitas vezes a pessoa simplesmente acha isso por causa da sua mediocridade. Ainda assim, isso pode prejudicar a tua vida. Portanto, deste senhor, quarta personalidade, a coisa mais importante, não só o livro Magnus, que é um livro que tem uma leitura assim um pouco complicada. Não é uma leitura que seja propriamente a mais fácil. Não é só fácil da gente ler, é fácil também da gente compreender. É preciso termos atenção a isso. Por exemplo, a Iniciação ao Hermetismo é um livro fácil de se entender, fácil de se compreender e fácil de ser colocado em prática. A questão é que, mesmo a Iniciação ao Hermetismo, existem muitas pessoas que leem o livro e não percebem rigorosamente nada que está lá. E este é o último senhor, Israel Recardien. O seu tempo de vida foi no século XX e ele tornou público o sistema da Aurora Dourada antes de evitar o decaimento, o esquecimento na totalidade. E provavelmente a associação com Aleister Crowley foi que ofuscou muito o seu trabalho, porque ele foi secretário do Crowley e provavelmente isso prejudicou a sua vida no futuro. O facto de que talvez seja isso que fez com que ele não se tornasse uma das personagens mais importantes oficialmente reconhecidas do ocultismo, principalmente do século passado. É uma personalidade que eu admiro em particular por não pela obra que ele fez, não por ele ter colocado em público o sistema da Aurora Dourada, isso algo que eu também, como os seus contemporâneos que lhe odiaram pelo facto de ele ter feito isso, de igual forma não é algo que eu tivesse gostado. Ainda assim, a obra dele, os 12 passos, por exemplo, a iluminação e são trabalhos importantes. Mas o mais importante ainda é, sobretudo, nós compreendermos a vida dele. Como é que ele foi, como é que ele viveu, como é que ele falava, como é que ele compreendia o universo. Ele morreu em 1985 e pouco antes de morrer, ele deu uma entrevista que eu recomendo que ouçam ou leiam, porque é uma entrevista que é fantástica. Não há outra palavra para descrevê-lo. Foi este o episódio de hoje. Então, 5 personalidades que eu acredito que seja importante para a vida de qualquer praticante de magia que as conhecer, mesmo que não estudem os seus sistemas mágicos, mesmo que não conheçam as suas vidas. Algumas delas, as vidas, foi aquilo que as tornar magníficas, outras foi os seus livros. Portanto, seja qual for aquilo que cada um de vocês escolha, leiam os livros, vejam as personagens e vão amar. Um abraço forte e vemos no próximo episódio.